O assunto morte é um tópico que geralmente a maioria de nós gostaria de evitar. O Gita nos diz: assim como o habitante do corpo vivencia no corpo a infância, a juventude e a velhice, ele passa para um outro corpo. Certa é a morte para o que nasce, e certo é o nascimento para o que morre. Pelo inevitável, não devemos nos lamentar. Essa é a posição básica que o Gita nos faz confrontar, mas as pessoas têm lido o Gita há anos e continuam a lamentar sobre a morte e permanecendo incrivelmente temerosas em relação a ela. A maioria de nós tenta com afinco manter distância dos pensamentos sobre a morte, especialmente os referentes à nossa própria morte, porque se existe alguma viagem que causa pânico, para a maioria dos seres humanos, para a maioria das entidades, é o pensamento de perder a sua identificação na maneira como eles a conhecem. Nossos medos e ansiedades, mais profundamente enraizados, estão ligados à nossa sobrevivência. E, embora desejemos falar sobre a morte de uma maneira abstrata, acadêmica, não ansiamos colocá-la muito próxima e a nível pessoal. Não queremos trazê-la para um patamar onde realmente a sentiremos. Então, para personalizar o assunto, para torná-lo familiar e ligá-lo aos nossos sentimentos reais, o que gostaria de fazer aqui é partilhar com vocês uma série de experiências. Experiências que me levaram a mudar as minhas próprias perspectivas sobre a morte. São experiências que me tiraram do que acreditava por volta de 1960 para o que acredito agora. Partilharei essas histórias com vocês porque elas são o somatório daquelas experiências que mudaram a minha perspectiva. Na minha época de psicólogo, estava muito ligado em ver a personalidade e o corpo como reais. E até onde eu sabia, elas não eram somente reais, como a única realidade existente. Por isso acreditava que quando uma pessoa morre, ela está morta, somente isso. E como não havia nada a fazer sobre isso, você poderia ignorar a morte e aproveitar a vida que lhe restava. O jogo da vida, como eu o via na época, era ser feliz ao máximo a cada momento. A morte claramente não estava muito ligada à felicidade. Por isso era melhor evitar ou negar o assunto. Naturalmente, o psicólogo na época teria dito negado. Eu teria dito realisticamente tratado. Então comecei a tomar os psicodélicos e eles vieram a ser os meus primeiros professores verdadeiros sobre a morte. No decorrer das minhas explorações com eles, tive várias experiências nas quais deixei de ser como ordinariamente me conhecia. E depois, pela primeira vez, reentrei na minha conscientização comum. Isso é, em um certo sentido psicológico, eu tinha morrido e renascido, e aquelas experiências mudaram minha relação com a morte de uma maneira muito profunda. Uma dessas experiências de morte e renascimento foi na viagem no motel que já relatei a vocês. Outra aconteceu duramente minha experiência especial com a psilocibina. Peguei os cogumelos na casa de Timothy, como mencionei anteriormente. Em um estágio da viagem, eu estava sentado sozinho, na semi-escuridão da sala, quando vi, do outro lado dela, a uns 2,5 metros de distância, um ser que fiquei surpreso ao compreender era de fato eu. Esse eu estava parado do outro lado e estava vestido com um barrete de formatura e um manto acadêmico. Pensei, ali está o Richard Alpert como professor. E dali o ser tirou um por um cada um dos meus papéis sociais: professor, pintor, violoncelista, amante, realizador, papel após papel. Eu os vi como uma série de mudanças de vestimentas. Richard usando um capacete e óculos de proteção do piloto,
Richard em um smoking tocando violoncelo, e cada papel eu deixava ir, soltava. Finalmente, o que vi do outro lado da sala era aquele Richard de quando eu era criança, quando meus pais começaram a rotular essa entidade. Ele é um bom menino, ou um mau menino, ou um Richard qualquer. Agora era a essência daquele Richard parada ali. Fiquei um pouco ansioso quando vi aquele. Pensei, terei amnésia se passar por cima deste? Mas reafirmei para mim mesmo, está tudo bem, porque ainda tenho meu corpo. Mas essa se mostrou uma conclusão prematura, porque quando olhei para o sofá onde estava sentado, vi o sofá inteiro, de uma extremidade até a outra, e não havia ninguém sentado ali. Não havia nada no meu treinamento psicológico que tivesse me preparado para aquele momento. Eu estava a ponto de sucumbir e gritar por Tim por causa de uma má viagem, diriam vocês. Quando de repente pensei, com a minha mente humorista de judeu, mas quem está dirigindo a loja? Isso é, quem é que irá gritar? Se tudo que eu pensava que eu fosse, incluindo meu corpo, não era, quem iria gritar? Quem era aquele ser? De repente, toda a ansiedade se dissipou. Saí de mim. Senti que tinha encontrado um novo ser em mim, um que não estava ligado a quem eu sempre pensara que eu fosse. Com isso, aquele que eu sempre pensei que fosse, começou a perder o seu poder de me assustar tanto. Quando o Harvard me dispensara e eu perdera meu cargo de professor universitário, não foi como se eu tivesse perdido a minha identidade. Eu somente perdi um cargo. Quando perdi o meu cabelo, não fora como estou perdendo o meu cabelo. Foi, vejam como está caindo. Minha identidade começou a ficar cada vez menos ligada ao meu corpo, ou à minha personalidade, ou aos meus papéis sociais. A conclusão é que o processo de morrer é semelhante ao de soltar. Então, classifiquei minhas experiências psicodélicas como pequenas inoculações, oportunidades para praticar o desapego, soltar, deixar ir, um por um, e depois, o maior de todos. Os cogumelos de psilocibina e outros psicodélicos que usei me deram a oportunidade de trabalhar com um processo de desapego, soltar a minha personalidade, meu ego, de tudo que eu pensava que era. E através dessas experiências de morte e renascimento, a minha compreensão da morte mudou. Se vocês se dispusessem a ver a maneira como as dissertações de doutorado confirmam o que já sabemos, uma dissertação apresentada na Universidade da Califórnia, em Berkeley, demonstrou que as pessoas que tinham tomado psicodélicos e pessoas que meditavam há mais de 3 anos eram significativamente menos ansiosas sobre a morte do que qualquer outra pessoa em toda a população. E alguém que fizera ambas as práticas poderia ter dito isso a eles. Um pesquisador, Eric Cast, fez alguns estudos pioneiros na Chicago Medical School usando o LSD em pacientes com câncer terminal. Um dos pacientes, uma enfermeira, disse: "Sim, sei que estou morrendo de câncer, mas vejam a beleza do universo." Naquele momento, ela se livrou da identificação com o que estava morrendo e se identificara com o universo, no qual sua morte era somente uma pequena parte. Por volta da mesma época em que fiz a minha primeira viagem através dos cogumelos, Tim e eu começamos a trabalhar com Aldous Huxley, que era então professor visitante no MIT. Aldous nos apresentou o Livro Tibetano dos Mortos. É um livro extraordinário, um texto antigo que é lido para os lamas tibetanos na época da sua morte e por 49 dias depois para guiá-los através da experiência de morrer
e nas suas consequências. É como ter alguém nos seus calcanhares no momento em que está morrendo e que lhe diz: aqui, fique por um momento, vivencie a sua morte. Solte, ótimo, solte, está tudo bem. Que sistema de apoio! Se o processo da nossa morte o permitisse, provavelmente seria uma boa ideia conseguir uma pessoa para realizá-lo. O livro tibetano dos mortos está ligado aos bardos, ou ilhas, que são os estados de consciência ou planos da realidade que o ser atravessa após ter deixado esse plano físico. Não que essas estações só apareçam no momento da morte. Eles são planos da realidade e estão aí durante todo o tempo. Eles existem aqui e agora. Todas as estações que são mencionadas no Livro dos Mortos estão aqui, se pudéssemos vê-las. Contudo, enquanto estivermos vivos, o ego nos resguardará desses planos. É um dos seus mecanismos para nos manter focalizados nos estados diários da realidade. Mas quando morremos, nossos egos não fazem mais isso. E de repente nos tornamos conscientes desses outros planos. Ficamos abertos para eles e vivenciamos todos os estados. O que aconteceu de extraordinário comigo ao ler o livro tibetano dos mortos foi que fiquei revendo as descrições dos estados intermediários e pensando: meu Deus, foi isso que aconteceu comigo na última quinta-feira à noite, quando tomei aquela psilocibina. Foi muito estranho ter nas mãos um livro de 2.500 anos de existência que descrevia coisas que estávamos experienciando com os psicodélicos, que chamávamos de indescritíveis ou de inefáveis. Aqui estavam elas, e tinham sido escritas e coreografadas há 2.500 anos atrás. Tim e Ralph Metzer, e eu, posteriormente, fizemos uma tradução do livro tibetano dos mortos para uma linguagem de uma viagem psicodélica e a publicamos em um livro chamado A Experiência Psicodélica. Referenciamos o livro dos mortos como um guia para morrer e renascer através do uso dos psicodélicos. Queríamos começar a escrever manuais acessíveis para o uso dos psicodélicos de maneira sagrada.